Gente, hoje eu vim perguntar pra vocês se você já ouviu falar que o nosso formato do corpo revela coisas sobre a nossa vida, sobre nossos comportamentos emocionais, diante de situações sociais, no trabalho, em relacionamentos, né? Se você não ouviu falar, eu peço que você fique um pouquinho para você entender mais ou menos, né, como é que isso funciona. Eu vou falar um desses traços de caráter. Quem não sabe, são 5 tipos de traços de caráter que o nosso corpo forma. O primeiro é esquizoide, que é quando a criança está dentro da gestação, vai da gestação até o primeiro mês de vida, ok? O segundo é o oral, que vai do primeiro mês de vida até 1 ano de vida. E aí temos o masoquista, temos o psicopata, temos a rigidez. Esse nome psicopata, masoquista, gente, a gente só mantém esse nome devido ao respeito a quem gerou todos esses conhecimentos. Einstein, outros filósofos aí, tá bom? Mais na frente eu falo sobre isso. Hoje eu vou dar um exemplo só do primeiro traço de caráter, para que vocês entendam como é que isso funciona, né, a partir do formato do nosso corpo. Primeiro, a mãe ainda tá na gestação, né? E aí a criança tá lá dentro do útero e vamos supor que a mãe ela tem dificuldade financeira para criar a criança, né? E aí toda vez que ela vai, por exemplo, ela vai no supermercado e ela se depara com alguma coisinha de criança, ela lembra que ela vai ter um filho. E como é que ela vai comprar isso? Aí o útero aperta um pouquinho mais. Quando é diminuído o fluxo de oxigênio, o útero contrai. A criança tá lá no útero e ela vai se sentir, opa, tá apertadinho aqui pra mim. Aconteceu alguma coisa, né? Porque, gente, a criança o cérebro, né, ainda tá se desenvolvendo, os comandos neuronais tá começando a mandar, né, comunicação, e é assim que a gente vai, né? Todo o movimento do meu corpo, olhar, fala, comandos neuronais. Tem ciência disso. É importante você entender um pouquinho sobre esses comandos neuronais para que você entenda essa construção de traço, ok? Só uma observação, dá a oportunidade de ter todos os 5 de traço. Nós temos, na verdade, todos os 5 de traço. Só que o que acontece? Um se sobressai mais, que é o chamado de predominante. Aí esse é o traço predominante de fulano. Às vezes tem gente que tem 3 traços predominantes, ok? Beleza. Como eu já ouvi falar do esquizoide, que é o primeiro traço formado, a criança ela tá dentro da barriga da mãe. Vou dar outro exemplo mais prático, por exemplo, quando a criança ela se mexe. A criança vai se mexer e a mãe ela tem dificuldade financeira, como eu havia falado antes. E aí o que acontece? Quando a criança se mexe, uma sensação de medo. Quando ela gera uma sensação de medo, diminui o fluxo de oxigênio para a barriga e o útero fica menor. O que acontece com a criança? O sistema dela vai querer dizer assim, opa, tu não pode te mexer, porque se tu te mexe fica apertado para ti. Se tu te mexe, algo incomoda. Ou seja, quanto mais tu te mexer, mais aqui vai ficar apertadinho. E se ficar apertado é ruim, ok? Então o que acontece? Como defesa, o sistema da criança vai dizer assim, opa, evita te mexer. Opa, você não pode fazer isso, porque se você fizer isso vai dar ruim. E, gente, o nosso cérebro ele tem esse comando de autodefesa, ok? Então, quando a criança está na útero da mãe, para se defender, isso acontece. Então, o que acontece com essa criança? A gente dá o nome desse formato de corpo de traço de esquizoide. São pessoas, gente, mais magrinhas, com articulações mais expostas. Por que isso acontece? Quando a criança tá dentro da barriga da mãe e acontece esses momentos de medo, né? Acaba sendo, às vezes a mãe nem percebe que gerou isso para a criança, mas às vezes ela tem uma sensação de medo por alguma coisa. A criança, ela não vai desenvolver tanto os membros inferiores e superiores. O que são os comandos neuronais vai vir mais para a região da cabeça. São pessoas que normalmente, gente, comparando o corpo e a cabeça é maior e o corpo é menor. Por quê? Não houve tanto desenvolvimento com o corpo. Lembra que a criança, se ela fosse mexer, ela se sentia mal, ela se sentia apertadinha no útero? Então, ela não jorrou tantos neurônios para essa região, ela jorrou mais para a cabeça. Então, os esquizoides, gente, são pessoas que têm uma cabeça mais maior com relação ao corpo, as articulações mais expostas. Eu vou ver se eu procuro alguma imagem aqui, vou colocar aqui para vocês olharem, tá bom? Algum personagem, ok? E o que acontece? Normalmente essas pessoas do traço maior esquizoide são pessoas muito inteligentes, são pessoas racionais,
Por quê? Lembra que qual foi a região mais organizada? A parte da cabeça. A parte mais racional dela foi mais ativada, foi mais desenvolvida. Então são pessoas mais racionais, são pessoas o quê, gente? Que gostam de ficar mais no cantinho dela, são pessoas que têm um pouco mais de dificuldade de estar no meio social. Por quê? Gente, lembra que essa pessoa, quando ela estava no útero da mãe dela, ela entendeu que aquele lugar era o mundinho dele, aquele pequenininho lugar, tipo, ele não podia, digamos assim, ele não podia aparecer. Se ele, por exemplo, tentasse botar a mãozinha para um lado, por exemplo, ele se sentia rejeitado, que essa é a palavra que a gente dá. Que depois, gente, eu vou falar um pouco sobre o medo dessas pessoas, desde a gestação da mãe. Ok? Então o que acontece? São pessoas que não têm tanta facilidade de estar em meio social, são pessoas, por exemplo, pessoas que normalmente não, ao invés de saírem de casa pra, por exemplo, vamos pro churrasco, a pessoa, rapaz, aqui tá tão bom na minha casa. Rapaz, tipo assim, a pessoa, ela sente um prazer enorme de estar só no mundinho dela. Por que isso acontece com essas pessoas? Não sei se você conhece a pessoa que é a maior dificuldade do mundo para sair de casa. Se você conhece essa pessoa, gente, comentem aqui, diga assim, fulano é assim, não gosta, realmente não gostam de sair de casa. E pessoas falam, são antissociais. E são pessoas mais magras, são pessoas que têm a cabeça maior com relação ao corpo. Esse traço foi mais desenvolvido nela, que é a esquizoidia, ok? Depois eu falo um pouco mais sobre os outros traços, né, que acontece com pessoas, às vezes, que são muito choronas, que são muito sentimentais. Até gravei um vídeo aí sobre isso, mais ou menos. E são pessoas, às vezes, o esquizoide, né? São pessoas que eles realmente gostam de uma caverna, de estarem sozinhas. E às vezes as pessoas julgam, é muito antissocial, fulano é muito chato, não gosta de se entrosar. E isso é o recurso deles, eles gostam de estar no mundinho deles. Ok? Se você entendeu, né? Eu peço que vocês, não sei, dê alguma, as pessoas que estão olhando, dê algum sinal de que entendeu, e se precisa que eu esclareça mais alguma coisa, obrigada, tá? Vou fazer outros vídeos. Um beijo, tchau, tchau.